Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho das dificuldades inesperadas que a gente teve morando aqui no Canadá. Mas antes, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo! O meu nome é Vivi Rodrigues e aqui a gente fala um pouquinho de moda, essas coisas do universo feminino e também de como é a vida morando fora do Brasil. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal e deixa seu joinha para ajudar na divulgação, tá bom? E vem comigo ver esse vídeo. Beijo! Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho das dificuldades inesperadas de se morar aqui no Canadá. Não é nada muito assim, mas são coisas que com o tempo acaba te irritando um pouquinho, sabe? Umas coisas assim que ninguém pensa que acontece, mas que acontece de verdade. Então, a primeira que eu queria falar com vocês é compras de medicamento nas farmácias. Gente, se vocês soubessem o tanto de problemas que eu já tive com isso aqui, vocês não iam acreditar. Primeiro, porque muitos dos medicamentos que a gente compra no Brasil sem receita, aqui na farmácia precisam sim de receita. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, por causa, acho que da ansiedade, nervosismo e tal, eu tive alguns problemas no estômago. E eu queria comprar um omeprazol, ou variados do omeprazol, né? Só que aqui, só com receita, então não consegui comprar. Outra coisa que eu costumo usar muito em Brasília também é um colírio específico para os meus olhos, porque eu fiz uma cirurgia e aí eu comprava um lubrificante específico, esse colírio que o médico indicou, na farmácia normalmente, né? E aí chegando aqui eu fui querer comprar esse colírio, mas só com receita. Então assim, várias coisas que talvez você use no Brasil, vários medicamentos aqui não é tão fácil de comprar assim, sabe? Então às vezes é melhor trazer de casa. Tanto que eu tenho uma amiga que foi pro Brasil agora e já pedi pra ela trazer 1 milhão de coisas de farmácia que eu precisava. Ah, outro exemplo bom, por exemplo, anti-inflamatório. No Brasil é comum, né, a gente comprar nimesulida, essas coisas, pra quando tem, sei lá, uma dorzinha no braço, no joelho, bateu e tal. E aqui também só com receita. Anticoncepcional então, mulherada, nem pense em tentar comprar sem receita que não dá certo. E pra dica do anticoncepcional, já vou te falar que o farmacêutico, ainda que você tenha a receita, que você vá com a receita, o farmacêutico ainda assim faz várias perguntas bem estranhas, sabe? Bem íntimas assim, só pra conferir se você tá usando certo. Os farmacêuticos aqui no geral são bem enxeridos assim antes de te dar o remédio, sabe? Então já fica a dica aí que você pode esperar por problemas comprando remédios na farmácia. E aí, o segundo ponto que eu queria falar com vocês aqui é sobre o médico. Então, por exemplo, aqui em Montreal, muita gente tem o famoso médico da família, que é um médico que todo mundo da família vai pra, tipo, olhar essas coisas mais normais, assim, se você tem algum problema, você vai nele e tal. A questão é que, tipo, e quem chegou agora, né? Quem não tem uma família aqui, quem não tem um médico de família, a gente acaba sobrando. Então precisa marcar consulta com outros médicos especialistas e tem que ter plano de saúde, enfim. Essa é uma parte bem chata, assim. E eu até tava pesquisando pra ver, tipo, tá, então como que eu consigo um médico de família aqui? Primeiro, você precisa ser residente e segundo, parece que a fila é de 2 anos. E aí todos os outros lugares que você vai, tipo outros hospitais, enfim, outros médicos, o pessoal te pergunta, e você tem um médico de família? E você tem que falar não. Então isso é um pouco chato. E aí outra coisa que eu achei estranha de médico aqui também. Eu acho, por exemplo, que eu preciso voltar a usar óculos, que eu tenho um pouquinho de grau. E aí eu tentei marcar uma consulta com o oftalmologista e eles falaram pra mim, olha, não, aqui você não pode ir no oftalmologista direto, você precisa de um papel do seu médico dizendo que você precisa de um oftalmologista e aí a gente marca a consulta pra você. E eu falei, nossa, mas que estranho. E eu fui tirar essa dúvida com algumas pessoas conhecidas e me explicaram que, na verdade, aqui, o oftalmologista cuida mais só de cirurgias, de problema mais grave nos olhos. Então, se não é o seu caso, se você quer só fazer um exame, você teria que ir provavelmente no seu médico de família, que eu não tenho, ou num optometrista. Então eu vou procurar um optometrista, porque talvez eu precise de óculos. E outra coisa, observação engraçada, é que eu acho que o pessoal aqui não leva essas coisas de óculos muito a sério, assim. Porque, na verdade, na farmácia tem 1 milhão de óculos de grau, com graus diferentes,
pra você experimentar e ver o que você acha melhor pra você, sabe? Tipo, esse aqui eu me enxergo melhor, então vou comprar ele. O que, na minha opinião é meio absurdo, assim, né? Mas enfim, coisas daqui. E aí a terceira dificuldade que a gente encontrou foi mais na hora do Xande conseguir o trabalho, porque ele entrou, né, pro trabalho e tinha que assinar os papéis, dando informações pessoais e tal, e alguém que você conhece tinha que assinar como testemunha sobre essas informações pessoais que você estava passando pelo lugar que você vai trabalhar. O problema é que esposo e pessoal da família, esposo, pessoal da família não pode ser testemunha. E só tinha eu e o Xande aqui. E aí me fala, quem aqui vai assinar como testemunha se a gente não conhece ninguém? Sabe? Então, tipo, ficou um pouco difícil achar uma testemunha aqui, um pouquinho só. E essa é uma dificuldade também, é tipo uma chateaçãozinha, né? Tipo, ele não deixou de ter o emprego por causa disso, mas foi uma chateaçãozinha que podia ter sido evitada. E, por último, eu queria falar do ônibus. Então, você pode pagar ônibus com nota ou com moeda, mas como não tem um cobrador, é só uma maquininha mesmo, você tem que dar o dinheiro exato, eles não te dão troco. Então, por exemplo, o ônibus é R$3,25 a passagem. Se você chegar com uma nota de 20, você perde todo o resto, entendeu? Porque não tem troco. Você tem que ir com o dinheiro trocadinho, com as moedas trocadinhas. E eu e o Xande cometemos esse erro algumas vezes, assim, sabe? Tipo, de esquecer de pegar trocado e tal, foi meio chato isso. A questão é que também você não vai ficar do lado de fora se você não tiver trocado, o pessoal deixa você entrar e não pagar, entendeu? Mas é uma coisa chata ter que ficar pensando que toda hora você tem que ter trocado pro ônibus. Isso foi mais no começo, quando a gente chegou aqui também, porque agora a gente tem o cartãozinho do ônibus, então nem precisa pagar mais com dinheiro. Mas é uma chaticezinha que pode incomodar algumas pessoas desavisadas. Então, sempre lembrem, trocado para o ônibus daqui, tá bom? Bom, gente, essas foram essas dificuldades, imprevisões, um pouquinho de chatices que a gente encontrou por aqui no Canadá e que eu queria compartilhar com vocês, só pra, enfim, vocês terem uma ideia mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha pra ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.